Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 26 de julho de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. E antes de começar, peço para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, não esqueça aí de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E caso esteja assistindo pelo celular, não esqueça aí de deixar ele na horizontal para você não perder nenhum detalhe da análise, beleza? Então vamos dar início. Bom, analisar aqui então os ativos que vocês passaram pelo Instagram, vou seguir aqui essa ordem de cima aqui para baixo. Foram 19 ativos que vocês enviaram para eu estar analisando aí os mercados de Forex e CFDs. Então vou começar aqui pelo índice Bovespa. Antes de começar, se você ainda não me segue no Instagram, fica o convite para estar seguindo aqui, ó, Trader Sérgio Júnior. Estou sempre postando aí conteúdo bacana aí sobre o mercado financeiro. Então fica o convite aí para estar seguindo. Bom, vamos aqui então começar pelo índice Bovespa, gráfico aqui diário. O mercado ele continua testando aquela região que foi resistência no passado aqui no gráfico diário, nos 125 mil pontos. O mercado conseguiu fazer o rompimento, corrigiu e vem testando essa região como suporte. No gráfico de 4 horas, o que o mercado fez aqui? Ó, ele veio, deixou um fundo, deixou um segundo fundo, subiu, voltou a testar, chegou a trabalhar abaixo da região, agora essa semana, corrigiu. O interessante é que essa correção, se pegar aqui todo esse último movimento de queda, essa correção veio exatamente em 50% de FIBO, da correção, da retração, e terminou a semana fazendo um novo movimento de queda. Então a expectativa para essa próxima semana é que ele venha testar esse fundo aqui novamente. É a próxima região de suporte aí, aqui na casa dos 123 mil pontos, 123 e 300 mil pontos aqui. Então deve vir testar essa região para fazer talvez mais um fundo duplo, igual ele fez aqui no passado e subiu. Pode testar aqui e voltar a subir, então ficar de olho nessa região, que é a próxima região de suporte aí que o mercado deve vir testar no início da semana que vem. O mini dólar, aqui no gráfico diário, ele veio no passado testar essa região de suporte, então ele veio aqui, testou, a princípio respeitou, corrigiu, voltou a testar, conseguiu fazer o rompimento, mas foi um rompimento falso, voltou a trabalhar acima, fez um movimento forte de alta, vamos aqui no gráfico de 4 horas, ó. Então ele fez aqui um rompimento falso, subiu um movimento bem forte de alta, corrigiu na região entre 50 a 61,8 de Fibonacci, fez uma perna de continuação, parou quase praticamente aí um topo duplo e corrigiu de novo aí no decorrer dessa semana aqui no gráfico de 4 horas. Coloquei aqui uma LTA acompanhando esse movimento de alta, então é a próxima região de suporte aí que o mercado pode testar. A expectativa é de continuação de movimento para ele vir testar a próxima região aqui de resistência. Então ele fez aqui um movimento de alta, corrigiu em 50 a 61 de Fibo, tentou continuar, parou, veio aqui de novo, então aqui é uma região de suporte. A expectativa é, respeitando essa LTA, o mercado deve voltar a testar essas máximas aqui e testar a próxima região de resistência mais importante, que é essa daqui, na casa aqui do 5,37, R$ 5,37. Então expectativa de alta para o mini dólar. O ouro, ele fez aqui um movimento forte de alta, ele vinha trabalhando dentro de um canal de baixa, deixou um fundo duplo aqui, veio testar a resistência do canal, a LTB do canal, conseguiu fazer um rompimento, então ele fez toda aí uma perna forte de rompimento, de alta, fazendo rompimento aqui no gráfico diário, corrigiu também em região entre 50 a 61,8 de Fibo, respeitou, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então fez todo o movimento aqui de alta, corrigiu até 50,61, deixou um fundo, tentou continuar, parou, fez um segundo fundo, então fez um fundo duplo e fez um movimento de alta rompendo aqui esse topo do padrão de fundo duplo, então um padrão de reversão de movimento. Então vinha caindo, padrão fundo duplo, movimento de alta. Corrigiu, agora ele veio testar essa região que foi um topo no passado aqui, veio testar como suporte, bateu aqui também em 50,61 dessa perna de alta, entre 50 a 61,8, marcado aqui em preto.
Então bateu também nessa região como suporte. Vela de rejeição, na verdade aí, deixa eu dar mais um zoom. Ó, sexta vela de rejeição, quinta, quarta também. Então 3 dias aí de vela de rejeição. Expectativa de alta, esperar aí a abertura da segunda-feira, mercado abrindo em alta aí, se ele perder as máximas aqui de sexta, quinta e quarta-feira, com uma vela compradora, aí expectativa de continuação de movimento de alta. Então, movimento de alta, correção, expectativa de continuação de movimento. Está fazendo aqui uma bandeira de alta, uma bandeira, um padrão de continuação de movimento. Tá? Para quem não conhece padrões aí de continuação e de reversão, tem aqui, já postei aqui no Instagram. Aqui, tem aqui, ó, figuras gráficas de continuação. Tem aqui, opa, deixa eu abrir aqui certo, aqui, ó. Ali é uma bandeira, ó, essa daqui, bandeira de alta. Então depois dá uma olhada, tem também de reversão, que é aqui. Fica aí o convite para estar conhecendo esses padrões aqui no Instagram. Então bandeirinha de alta aqui, expectativa de alta no ouro. O índice americano S&P 500, movimento forte de alta aí no gráfico diário. A princípio ele tinha deixado aqui uma região de resistência. Conseguiu fazer o rompimento, corrigiu, veio testá-la como suporte, tentou romper, não conseguiu, respeitou aqui, o suporte segurou e aí essa semana movimento aí de alta. Expectativa é uma correção, ele pode ainda continuar, abrir a semana continuando esse movimento, mas deve depois corrigir para testar a LTA, essa linha de tendência de alta, testar ela como suporte. Onde o preço está aqui eu não vejo compra, o mercado já subiu aí no gráfico diário, 4 velas, 4 dias aí seguidos de alta, então não faz mais sentido querer comprar agora. Ele pode, claro, continuar subindo sem problema algum, mas não faz sentido comprar agora. O interessante agora seria esperar uma correção desse movimento de alta até a região de suporte, para aí sim pensar em compra, algo que ele já fez aqui no passado. Ele subiu, corrigiu, veio testar aqui a região, a partir daqui que ele começou a subir, começou a ficar interessante comprar. Onde ele está agora não faz mais sentido. E vender também não, porque está numa tendência forte de alta. Então, como eu falei, aguardaria aí uma correção dessa perna de alta para procurar compra nas regiões de suporte. O índice UK do Reino Unido, gráfico semanal, região aqui bem importante de suporte no passado. Começou a pandemia, o mercado derreteu, vem aí ao longo desse último ano, desde aí do início, um pouco mais de um ano, início aí da pandemia, vem corrigindo. A outra bandeirinha de alta aqui subiu. Chegou aqui na região que foi suporte no passado, vem testando aí nos últimos meses como resistência, lembrando que estamos aqui no gráfico semanal. Então várias semanas aí o preço praticamente lateralizado, testando essa região de resistência. E agora, vamos aqui no gráfico diário, ó, ele fez uma nova mínima. Então, como eu falei, ele ficou várias semanas aqui, mais de mês, lateralizado, as mínimas aqui, ó, várias mínimas todas aí na mesma região, e agora ele fez uma mínima bem abaixo aí de todas as anteriores, então ele conseguiu cair, fazer um movimento forte de queda entre essas duas últimas semanas, corrigiu, veio aqui testar a região de 50,61, então ele está numa região decisiva aqui. Caso ele não consiga subir mais do que isso, né, não fazer novas máximas, começar a querer cair, iniciar a semana caindo, ó, no gráfico de 4 horas fica até mais visível ainda isso daí. Então todo um movimento forte de queda, chegou aqui na região entre 50 e 61, respeitou, ameaçou cair, veio testar de novo. Aqui pode ser uma manipulação para estopar quem entrou vendido aqui, depois que o mercado corrigiu, fez essas velas aqui de rejeição, começou a cair. Tenho certeza que muita gente saiu vendendo aqui com stop aqui. O mercado às vezes faz esse movimento aqui de manipulação para estopar quem entrou vendido e depois ele cai. Então, expectativa de queda, o mercado abre a semana em queda. Vamos aí num cenário que o mercado abre a semana em queda, segunda, terça-feira, fica bem interessante pensar em venda para pegar aí todo esse movimento, ó, queda, correção aqui na região, e aí continuação de movimento que deve pelo menos vir testar o fundo anterior. Então teria bastante espaço para cair, mas tem que aguardar aí para ver se o mercado abre em queda. Se ele continuar fazendo novas máximas, continuar subindo, aí ele deve vir testar novamente essas regiões aqui, essas máximas aqui daquela região de resistência. Beleza? Agora o índice Russell
um dos índices americano. Gráfico diário, mercado bem lateralizado, aqui ó, região de resistência, 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 suporte, 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 mercado bem lateralizado aí há um bom tempo, e o preço fechou a semana aí após testar. O mercado, quando está lateralizado dessa forma, em tempos gráficos maiores, para quem gosta de operar day trade, dá para procurar oportunidades nas extremidades, ou seja, chegou no suporte, começar a procurar compra, chegou na resistência, começar a procurar venda. Se o mercado bater, respeitar, começar a querer cair, procurar venda, bateu aqui, começou a querer subir, respeitou, tem que esperar, tem que aguardar o mercado testar, respeitar, começar a fazer o movimento contrário, aí sim começa a procurar oportunidades em tempos gráficos menores. Estamos no gráfico diário, vou baixar aqui para 4 horas, ó, no 4 horas o que o mercado mostra. Ele veio aqui na região de suporte, testar, e aí fez um movimento bem forte de alta, perdeu aqui a última mínima e terminou a semana corrigindo. Aqui seria interessante se ele iniciar a semana caindo mais um pouco para fechar, para terminar de fazer essa correção, vir aqui na região de 50,61 de FIBO, de puxar aqui o FIBO, ó. Fica uma região interessante para procurar compra, porque como ele veio já testou o suporte e respeitou, a expectativa é que ele vá agora buscar a região de resistência. Então ele fez movimento forte de alta, esperar aí que ele caia mais um pouco, vindo aqui testar essa região, ficar de olho. Bateu aqui, começou a querer subir, oportunidades aí de compra com alvo pelo menos aqui no topo anterior, seria o primeiro alvo, e depois aí a expectativa, se ele conseguir romper, aí que ele vai testar a resistência principal lá do gráfico diário. Vamos aqui para o mercado de Forex. Enquanto carrega, vai deixando o like aí que eu vou tomar um golinho d'água. Vamos aqui pelo Audi CHF gráfico semanal. O mercado tem aqui uma região bem importante. Foi suporte no passado. Conseguiu romper, passou a ser uma região de resistência. Então é uma região de briga. O mercado conseguiu romper de novo e agora voltou a ser uma região de suporte. Então é uma região de briga. Toda vez que o preço chega aqui, tem briga entre compradores e vendedores. E agora ele está formando aí, vem comentando dessa bandeira de alta já há várias semanas, né? Aqui estamos no gráfico semanal, então é um movimento bem mais demorado, bem mais a longo prazo. Então o mercado fez aqui um movimento de alta, conseguiu romper a região de resistência, vem corrigindo dentro de um canalzinho de baixa, e aí ficar esperando aí o rompimento da resistência desse canal, por aqui no gráfico diário, esperar o rompimento dessa LTB. Aqui ele ameaçou, mas foi um rompimento falso, então aguardar e esperar que ele venha testar e consiga de fato romper para concluir aí a bandeira de alta, expectativa de alta para o Audi CHF. Ele chegou bem dentro da região aqui, está em 50 a 61 de FIBO também, voltar aqui no gráfico semanal, ó. Puxar a FIBO aqui de todo esse movimento, 50 a 61, então está exatamente aí na região de suporte. Então não vejo venda aqui, aguardar aí se ele romper a LTB da bandeira, do canalzinho de baixo, que forma a bandeira de alta, aí, expectativa forte aí de alta, de continuação de movimento de alta bem a longo prazo. Audi JPY, o mercado ele veio testar uma região aqui no gráfico diário, ele veio testar uma região importante de resistência do gráfico semanal, ficou várias semanas batendo aqui, não conseguiu romper e inverteu aí, virou uma tendência de baixa. O mercado vinha numa tendência de alta, chegou numa região de resistência, bateu, respeitou, como eu falei, várias semanas tentando romper, não conseguiu, e agora virou uma tendência de baixa. Vem trabalhando dentro de um canalzinho de baixa. O mercado caiu, corrigiu, caiu. Aqui a expectativa era uma correção para testar a resistência do canal depois, continuar caindo, porém a tendência de queda está tão forte que ele nem foi testar por enquanto, não foi mais testar a resistência aqui do canal. O mercado bateu no suporte, né? Como eu falei, a expectativa era uma correção para bater aqui e continuar caindo, mas não, ele parou antes, parou aqui, fez uma correção no meio do canal e fez um outro movimento forte de queda. Agora terminou a semana corrigindo. Talvez agora ele faça aí a correção maior para testar aqui a região para depois continuar caindo. Então a expectativa no Audi JPY continua de queda, tendência de queda, expectativa de queda, porém ele pode fazer aí alguns dias, os próximos dias, fazer uma correção maior desse último movimento forte aqui de queda.
queda, começou uma correção, então ele pode ainda fazer uma correção maior para depois continuar caindo. Então, repetindo, expectativa de queda, de continuação dessa tendência de queda, porém, na semana que vem ele pode fazer uma correção maior, então termos aí uma semana de alta antes dele continuar caindo. Áudio SD, gráfico semanal, o mercado ele veio testar essa região aqui que foi um topo no passado, veio testar, era resistência, veio testar como suporte, conseguiu fazer o rompimento essa semana, vamos aqui no gráfico diário, ó, fez o rompimento da região, rompimento, terminou a semana corrigindo, então agora é aguardar, porque pode ser um rompimento falso, o mercado voltar a trabalhar acima, então mostrando que foi um rompimento falso, como ele pode confirmar rompimento, correção, bateu aqui. Então ele teria que corrigir mais um pouco, deve iniciar a semana corrigindo mais um pouco. Aqui é a região de interesse aqui, o mercado bateu aqui, começou a respeitar, começou a querer cair, fica interessante para pensar em venda. Então é aguardar que ele suba mais um pouco, iniciar a semana subindo mais um pouco, algo assim, e a partir daqui bateu, começou a querer respeitar, começou a querer cair, vela de rejeição, topo duplo, padrões aí, gatilhos de entrada, fica interessante pensar em venda para pegar uma continuação, deixa eu marcar aqui, uma continuação de queda, correção, região aqui de resistência, continuação de movimento. Tá, mas tem que aguardar essa correção para ver como ele vai se comportar nessa região. Caso bata aqui e consiga romper, vai mostrar que foi um rompimento falso e voltar a trabalhar acima da região de suporte. EuroGBP aqui, gráfico semanal, o mercado então fez um movimento forte de queda, fazendo o rompimento dessa região de suporte aqui, corrigiu para testar como resistência, respeitou e vem caindo, né, a expectativa é de queda. Várias semanas também comentando sobre o EuroGBP aqui no gráfico semanal. Ele está caindo, mas está não com muita força. Deixa eu pôr aqui no gráfico diário. Ele ameaçou, que muito provavelmente foi notícia. Ameaçou subir aqui e voltou a cair. Então a expectativa ainda continua. Ele fez um rompimento do canal aqui de baixa, da LTB do canal, da resistência do canal, conseguiu fazer um rompimento, mas foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo, expectativa é de continuação de queda, continuar trabalhando aqui dentro desse canal. Como eu falei, tentou romper, foi um rompimento falso, então a expectativa continua de queda para o Euro GBP. Euro JPY, aqui no gráfico diário, o mercado ele veio testar aqui uma região de suporte, aqui no 4 horas para ficar mais visível, ó. Ele veio testar aqui, fez o rompimento, voltou a trabalhar acima, então importante, eu postei essa semana, eu postei um Reels no Instagram, vem aqui dar uma olhada depois como operar rompimento, é importante, eu sei que muita gente comete o erro de entrar logo no rompimento, então aqui o mercado fez o rompimento, quem entrou já vendido aqui, tomou stop loss, porque a gente não pode entrar logo no rompimento, porque você não sabe se é um rompimento de fato ou se é um rompimento falso, o mercado pode romper e voltar a subir. Então, ali tem no Reels eu explico como operar rompimento, ali eu mostro um exemplo de uma resistência, mas no suporte é a mesma coisa, só que de ponta cabeça, não tem segredo, servem aí as mesmas regras. Marquei aqui que o mercado formou um OCOI aqui no gráfico de 4 horas, que é o que? É um padrão de reversão de tendência, o mercado vinha no movimento de queda, formou um OCOI, que é o que? Um ombro, cabeça, ombro invertido. Então formou um ombro, cabeça, ombro. A linha de pescoço é aqui, região de resistência. O mercado fechou a semana exatamente em cima dela. Para confirmar o padrão, ela tem que agora romper, iniciar a semana rompendo essa região de resistência. Vamos aí ao cenário que o mercado inicia a semana fazendo o rompimento dessa resistência, dessa linha de pescoço. Aí ele confirma o padrão, como eu falei, que é o ombro, deixa eu pegar aqui a ferramenta certa, ombro, cabeça, ombro, numa região de resistência, então padrões de reversão tem que acontecer em regiões de suporte e resistência, então aqui como ele vinha numa tendência de queda, esse padrão de reversão tem que acontecer numa região de suporte, e agora a expectativa, se ele confirmar fazendo o rompimento da linha de pescoço, a expectativa e aí eu vinha numa tendência de queda, iniciar uma tendência de alta. Então, expectativa de alta para o Euro JPY, mas só falta ele romper aqui a linha de pescoço para confirmar de fato o padrão. Aí começa a ficar interessante pensar em compra
Voltar aqui pro gráfico diário, ó, ele está num canal de baixa, então aí caso ele confirme o rompimento da linha de pescoço, lá do gráfico de 4 horas, aí a expectativa é que ele vá testar, faça um movimento forte de alta para testar a resistência desse canal de baixa. Vou voltar aqui no gráfico de 4 horas, ó. Então só para ficar bem visível, ó, o Okoi está aqui, linha de pescoço, então se ele perder ela, a expectativa é que ele venha testar a LTB do canal de baixa. Beleza? Então, expectativa de alta para o EuroJPY, apesar dele estar aí numa tendência de queda num cenário mais longo prazo. Então, deve ser aí uma correção mais forte que o mercado deve fazer nos próximos dias e talvez até 2, 3 semanas aí. Umas 2 semanas de alta aí até chegar nessa LTB. EURUSD continua aqui nesse triângulo, comentei dele na última análise da outra semana. Gráfico de 4 horas, o mercado tem uma LTB aqui, região de suporte horizontal, mercado trabalhando aqui dentro. Bate no suporte, sobe, resistência cai, bate no suporte. Enfim, ele tentou ainda, ameaçou aqui uns rompimentos, perfurou a região, mas não confirmou. E terminou a semana aqui. Então, aguardar que o rompimento dessa região seja a resistência para começar a procurar compra, seja o suporte para começar a procurar venda. Então tem que aguardar ele sair dessa região para ver para que lado aí ele deve ir. No gráfico diário, então se ele perder o suporte, o próximo é esse daqui. No caso ele consiga de fato fazer um rompimento, já tem um próximo aqui. E a resistência do triângulo, a LTB, aí ele vem testar as próximas regiões de resistência. Então aguardar ali, como eu falei, no gráfico de 4 horas, aguardar o rompimento desse triângulo. GBP, JPY. Cenário parecido aí com o Euro JPY, Audi JPY, não tem muito o que falar, mercado em tendência de alta, bateu região de resistência, virou tendência de baixa, trabalhando num canal. Então mesma coisa aqui para o GBP JPY, mercado em tendência de alta, chegou aqui numa região de resistência, respeitou, vem trabalhando dentro de um canal de baixa, apesar agora dele ter feito o teste do suporte, vem corrigindo. Aqui ele tem uma resistência intermediária dentro do canal, tem um canal de baixa aqui, tem no meio do canal aqui tem uma resistência intermediária, vamos ver aqui no gráfico de 4 horas, ó. Então, também a expectativa, a tendência é de queda, mas deve continuar corrigindo aí para ir testar a resistência do canal. Tá? Assim como eu falei, Audi JPY, Euro JPY, GBP JPY, todos aí com cenários bem parecidos. GBPSD, o mercado veio aqui no gráfico diário testar uma região de suporte importante, deixou um fundo aqui subiu, um segundo fundo subiu, então um fundo duplo, padrão também de reversão, ó, tendência de queda, fundo duplo, subiu. Veio testar agora novamente essa região, iniciou, chegou a fazer um rompimento, vamos aqui no gráfico de 4 horas para ver em mais detalhes, ó. Então a região é essa daqui, bateu, fez o rompimento, só que voltou a trabalhar acima, então rompimento falso a princípio, porém o interessante aqui é que ele veio corrigir essa correção, ele fez aqui chegou na região de 50,61, se pegar aqui o último movimento de queda, fez o rompimento falso, voltou a trabalhar acima, porém ele parou aqui entre 50 a 61,8 de Fibo, percebe-se que ele, deixa eu dar um zoom ali, depois que ele chegou aqui ele não conseguiu fazer novas máximas, ó, vela de rejeição, vela de indecisão e começou a perder as mínimas, então expectativa de queda aqui para ele voltar a testar essa região, esse fundo, né, no GBPSD nos próximos dias, e também tem a média móvel de 60 aqui passando como resistência, uma região de resistência dinâmica. Então o preço bateu aqui, como eu falei, movimento de queda, correção entre 50 e 61, bateu, parou, então a expectativa de queda para o decorrer dos próximos dias, para, como eu falei, testar pelo menos o fundo anterior. Então ele vai voltar ali, vai tentar, provavelmente vai voltar aqui para tentar um novo rompimento. O primeiro ele não conseguiu, ele rompeu e voltou a subir acima. Pode voltar agora tentar novamente fazer o rompimento dessa região. NZD-CAD, no gráfico diário, o mercado vinha trabalhando dentro de um triângulo e agora ele conseguiu romper, conseguiu perder aqui a região de resistência, então expectativa de alta, região aqui de 50,61, de uma pernada de alta forte lá do gráfico semanal aqui, ó, pegar todo esse movimento. O mercado, num cenário bem mais longo prazo, aqui no gráfico semanal, está lateralizado, ó,
bem lateralizado. E aqui esse último movimento forte aqui de alta, correção entre 50 e 61, é uma região de suporte. O mercado bateu, perdeu o triângulo, voltar lá no gráfico diário, ó, perdeu agora o triângulo, pivô de alta, pivôzinho de alta, rompimento com outro pivô de alta, terminou a semana corrigindo, expectativa de continuação de alta, movimento de alta aí para os próximos dias até semanas, para ir testar. Aqui é a primeira região de resistência que ele pode vir testar, rompendo essa, a próxima é essa aqui que é a principal lá do gráfico semanal aqui. Então teria bastante espaço para vir testar, para subir, mas primeiro ele tem que romper essa aqui que é uma resistência intermediária, está no meio do caminho aí, mas a principal é essa aqui de cima. Então expectativa de alta para o NZD-CAD. NZD-CHF também expectativa de alta, bandeira de alta aqui, mercado movimento forte de alta, aqui no gráfico semanal vem nas últimas semanas corrigindo dentro de um canal de baixa, chegou na região aqui de 50,61 de FIBO dessa perna de alta e também dessa região aqui que foi suporte no passado, ó, rompimento falso, resistência, e aí ele rompeu, passou, voltou, né, voltou a ser uma região de suporte. Então, para confirmar a bandeira, só falta romper a região de resistência dessa LTB aqui do canal de baixa. Então ele fez aí nos últimos dias um movimento bem forte de queda, uma vela de exaustão. Por que exaustão? Porque foi um movimento extremamente forte e não fez novas mínimas. Então é uma vela de exaustão. Deixa eu dar um zoom. Então, forte, deixou um fundo, corrigiu, outro movimento aqui, fundo duplo e vem subindo. Então está fazendo aí um padrão de reversão, um fundo duplo numa região importante de suporte. Perdendo aqui o topo, ele só falta perder esse topo. E se ele perder esse topo, automaticamente ele vai estar perdendo a LTB e confirmando o padrão de bandeira de alta. Então, só aguardar. Aqui é aguardar o rompimento dessa região. Vamos aí o cenário que ele abre a semana em alta e faça o rompimento dessas regiões. Aí fica bem interessante para começar a pensar em compra mais a longo prazo aí para confirmar essa bandeira de alta. O USD JPY aqui no gráfico diário, o mercado ele vinha numa tendência forte de alta aí, veio testar essa região, fez um rompimento falso, perdeu aqui a tendência de alta, fez o rompimento dessa LTA, então tendência vinha forte de alta, começou a perder a força, começou a virar aí, não diria uma tendência de baixa, mas pelo menos uma correção maior aqui de todo esse movimento de alta, aí, pelo menos uma correção maior. Começou a iniciar isso, porém aqui vamos aqui dar uma olhada no gráfico de 4 horas, ó, perdeu a LTA, então conseguiu perder, veio, testou ela como resistência, o que era suporte no passado, testou, respeitou, começou a cair, aí fez um movimento de continuação, porém voltou a subir aqui, tá voltando a testar a região aqui, região de resistência, então pode fazer um topo duplo aqui nessa região e voltar a cair, e caso ele consiga romper, aí ele vem testar o topo mais alto aqui, o topo mais importante, que é esse daqui. Então, dá até para marcar aqui, eu acabei não marcando, mas dá para marcar esse topo, que é o próximo aqui, é o mais próximo, onde ele pode bater e voltar a cair para confirmar aí queda, uma correção, um topo duplo e continuação de movimento. Então aqui é a região mais... ele está bem próximo dessa região interessante para ficar de olho. Bateu aqui, conseguiu romper, aí como eu falei, a expectativa é que ele vá testar a próxima. Então fica de olho nisso. Vamos ver se ele vai respeitar ou não essa resistência que ele está bem próximo. Aí fechou a semana bem, praticamente em cima aí. Mais um pouquinho que ele sobe, vai estar bem em cima. E aqui os dois outros ativos que eu não tenho no MetaTrader, o Bitcoin e Axis Capital. Vou começar aqui pelo Bitcoin. O Bitcoin aqui no gráfico diário, ele está lateralizado aí desde de maio, né? Ele fez um movimento forte de queda no início do ano e lateralizou. Deixou um fundo, um topo, fundo, um topo. Então está lateralizado aqui, né, num cenário mais longo prazo. E recentemente ele veio testar a região de suporte. Bateu aqui uma vela compradora. Deixa eu dar um zoom aqui.
Ó, vela de alta, e agora ele está tentando romper essa LTB, que é a próxima região de resistência que ele deve vir testar. Caso ele consiga romper, então fica de olho aí se ele fizer. Fica aqui, ó. Se ele fizer o rompimento, aí a expectativa é de alta para ele voltar a testar essa região de resistência horizontal. Então, primeiro, ele tem que romper essa LTB para aí depois provavelmente vir testar aqui essa região. Então, ainda não é eu não diria ainda uma expectativa de alta, porque o mercado está bem na região de resistência dessa LTB, mas caso consiga romper aí no início da semana, aí sim a expectativa passa a ser de alta para vir testar essa região aqui de resistência. Caso ele bata na LTB e respeite, começa a querer cair, aí é um triângulo, tem que aguardar o rompimento aí de uma das duas extremidades, algo parecido lá com o euro USD. Lembra que eu acabei de explicar aqui do euro USD? Vem trabalhando dentro de um triângulo, tem que aguardar o rompimento da resistência ou do suporte. Aqui é a mesma coisa. Suporte horizontal, resistência com uma LTB, aguardar aí o rompimento. Rompendo a resistência, vai testar a próxima. Se caso conseguir, se ele respeitar, bater aqui, voltar a cair e romper o suporte, aí deve continuar o movimento de queda que ele vem fazendo aí desde o início do ano. Desde abril, início de abril. Beleza? E aqui também o Axis Capital no gráfico diário. O mercado vinha numa tendência, deixa eu pôr aqui no semanal que acho que vai ficar mais visível. Ó, vinha trabalhando dentro, deixa eu ajeitar aqui, ó, vinha trabalhando aqui no gráfico semanal. Vinha trabalhando dentro desse canal de alta, até que ele veio testar o suporte e fez o rompimento nessas últimas semanas. No gráfico diário, vamos ver agora no gráfico diário, fica mais visível, o que o mercado fez foi, ó, então ele veio testar a LTA do canal de alta lá do gráfico semanal, conseguiu fazer o rompimento, corrigiu, testou como resistência, o que era suporte no passado, fez um movimento de continuação, porém não conseguiu fazer novas mínimas, parou no fundo da perna de rompimento, essa foi a perna de rompimento, fez esse fundo, corrigiu, tentou continuar, parou, voltou a testar esse topo e está no meio do caminho agora. Então, lateralizou. Depois do rompimento, depois que ele perdeu o canal de baixa, ele lateralizou. Como ele veio a última vez testar a resistência, agora ele deve cair para voltar a testar o suporte. Então, mercado lateralizado e o preço atualmente é no meio do caminho, praticamente no meio do canal. Expectativa aí que ele venha testar de queda nessa próxima semana e nos próximos dias para vir testar a região de suporte. Pode ser que ele esteja aqui tomando um fôlego para continuar depois o movimento de queda, porque ele fez um movimento forte de queda aqui, ó, nas últimas semanas, bem forte, que foi o que fez o rompimento da LTA, do suporte do canal de alta lá do semanal, e às vezes pode ser que ele esteja aqui tomando um respiro para depois continuar a cair. Tá? Então fica de olho nisso. Expectativa pelo menos de queda aí para testar essa região de suporte nos próximos dias. Bom, então é isso. Deixa eu mudar a câmera aqui. Fica aí a análise dos 19 ativos que vocês enviaram aí pelo Instagram, com as expectativas aí para os próximos dias. Espero que a análise possa ajudar aí na sua tomada de decisões. Se gostou, não esquece aí de deixar o like. Um bom final de semana aí para você, um forte abraço e te vejo num próximo vídeo. Valeu!